Bem, o tópico agora é quando soam as trombetas. E este é um assunto muito complicado, pois há muitos pontos de vista acerca das trombetas. E eu não acredito que seja certo ser dogmático e dizer, é exatamente isso. Observemos então os vários assuntos para ver como se encaixam, porque temos muito que aprender. E eu sei que há muitas coisas no livro de Apocalipse que só vão ser esclarecidas à medida que os eventos se desenrolarem. Muitas pessoas colocam as trombetas no futuro. Há escolas inteiras de pensamento sobre isso. Mas temos então um problema com a estrutura do livro do Apocalipse. E veremos então que é melhor conservar as trombetas dentro do parâmetro do quiasma. Uma estrutura que foi estabelecida no livro de Apocalipse para que não nos percamos. Portanto, o que são essas trombetas? O que significam? Mas antes de entrarmos no assunto do Apocalipse, é preciso primeiro ver alguns temas de Apocalipse dos capítulos 7 ao 9. Por isso eu não quero apenas falar das trombetas, eu quero tratar do assunto como um pacote completo. Portanto, então, há uma enumeração de pessoas na Terra nesses temas. Em Apocalipse capítulo 7, em Apocalipse capítulo 9, e há conceitos de deter e soltar que estão relacionados com os 4 anjos. Em ambos os casos, pessoas estão sendo enumeradas. Em Apocalipse 7, o povo de Deus está sendo enumerado. E no capítulo 9, a contrafação é enumerada. Portanto, temos uma enumeração dos que estão com Deus e dos que estão contra Deus. Em ambos os casos se escutam as palavras, ouvi o número, ekusaton aritmon, ouvi o número. Então ele escutou o número do povo de Deus e escutou o número daqueles que estão do outro lado. E com certeza, vocês conhecem essa declaração. Foi contado e achado em falta. É o que encontramos no Antigo Testamento. O que seria bom era ser enumerado sem ser achado em falta. E a maneira de conseguir isso é fixar-nos ao Salvador. Então vamos observar essa enumeração do povo de Deus em contraste com o povo do diabo. Sabem uma coisa interessante? Deus sempre nos dá o positivo antes de nos dizer o que é o negativo. Antes de vermos, por exemplo, como o mensageiro do Evangelho seria destruído nos 7 selos, ele nos deu um quadro do trono com um poder impressionante. Assim, de certa maneira, ele começa aqui com a enumeração do povo de Deus. Primeiro, e como eu disse antes, este capítulo está entre parênteses. Está colocado ali entre parênteses para nos dizer algo acerca do povo de Deus, antes que nos diga algo acerca das coisas piores que vão acontecer. Quem poderá estar firme? Essa é a pergunta. A resposta é, só os que têm os selos poderão estar firmes. Queremos então saber o que isso significa. A enumeração do povo de Deus acontece justamente antes do fim do tempo da graça, antes da abertura do 7º selo. Em outras palavras, este é um assunto que acontece exatamente antes da vinda de Cristo, quando haverá uma enumeração final do povo de Deus. Obviamente, Deus vai esperar até que o número esteja completo, porque ele disse simbolicamente aos que estavam falando sob o altar que tinham que esperar até que se completasse o número, não é verdade? Então, este é o nosso tema. E logo chegamos a Apocalipse 8, depois do 7, que diz, e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Então, este capítulo nos fala sobre o evento do selo, do povo de Deus e do fim. Portanto, vamos ler. Apocalipse 7:1. E depois dessas coisas eu vi 4 anjos, que estavam sobre os 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Agora, o mar, as águas na Bíblia, são símbolos de nações. A terra é o planeta em si. A árvore na Bíblia é um símbolo do indivíduo. Nabucodonosor foi uma árvore cortada. Os ímpios são como árvores verdes, etc. Então, ela é um símbolo de indivíduos.
E esses 4 anjos celestiais que estão segurando os ventos do conflito até que o povo de Deus seja selado e venha a destruição final da terra. O caos que virá é detido por Deus sem tomar em consideração a gravidade da situação. Deus está no comando, é isso que ele diz. Há 4 anjos que seguram os 4 ventos, até que o número completo do povo de Deus tenha sido atingido. E vi outro anjo subindo do lado do sol nascente, e tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos assinalados nas testas os servos do nosso Deus. E aqui, o que é este selo na testa? O ponto central da inteligência, o comando da capacidade de decisão, a consciência. Isso é o que a testa simboliza. É isso que faz a diferença entre nós e as demais criaturas do planeta. Qualquer animal. É o centro cognitivo de decisão moral no ser humano. É aqui que se tomam as decisões favoráveis e contrárias. Como vimos antes, ser selado significa estabelecer-se na verdade, de modo que não a deixemos mais. Mas Deus também sela esses indivíduos. E ouvi o número. Ali ouvimos o número dos que foram assinalados ou selados. É o povo de Deus. E o número de assinalados era 144 mil assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 2 a 4. Algumas pessoas pensam que este número é literal e dizem que literalmente há 144 mil que são selados. Outros não. Mas recordem-se que ele ouviu o número, o que significa o selamento. Bem, em 2 Timóteo 2,19 se diz: todo fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo. O Senhor conhece os que são seus. É Deus quem o selou. E qualquer um que professe o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. O que significa isso? Essas pessoas tomaram a decisão de parar de fazer o que é errado. Desejavam fazer o que é certo, pelo poder do Senhor. Queriam pedir perdão a Deus por todo o mal que tinham feito. Queriam ser limpos no sangue do Cordeiro. É simples assim. Não é muito complicado. Não é nada complicado. Nós sempre gostamos de complicar as coisas mais do que elas são. E a palavra aqui para iniquidade é maldade, injustiça, maldade de coração e vida. Uma ação que viola a lei. Isso é interessante. Então, se nos apartamos da iniquidade, nós nos convertemos em cumpridores da lei. E se amamos a Deus, se o amamos, guardamos os seus mandamentos. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não é um assunto muito complicado. Significa começar a fazer o que é correto e renunciar ao que é errado. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, os que estão selados precisam fazer o que é correto. Tem que fazer isso. Se eram ladrões, tem que deixar de roubar. Se usam uma linguagem incorreta, precisam corrigir isso. Tem que começar a fazer o que é correto pelo poder do Senhor. Toda a amargura, ira, cólera e gritaria, a blasfêmia e a malícia sejam tirados dentre vós. Antes sedes um para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros como Deus também vos perdoou em Cristo. Efésios 4, 26 a 32. Isso não é nada complicado. Essa passagem significa uma volta à harmonia com a lei de Deus. Ata o testemunho, sela a lei entre os meus discípulos. A lei é o testemunho.
Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Não podemos dizer, sou filho de Deus, se eu continuo a viver como vivia antes. Há a lei e há o testemunho. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está no meu coração. Salmo 48. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente, aqui, no lóbulo frontal, e as escrevereis no seu coração, para que possam agir em harmonia com a lei de Deus. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por... Hebreus 8:10. Sempre tornamos esses assuntos em coisas complicadas, mas faça o que é certo e deixe as consequências com Deus. Agora, no coração da lei está o sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não o 3º dia, nem o 4º dia. O 7º dia é o sábado. Não farás nenhuma obra. Nem tu, nem teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e tudo o que há neles. Mas ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Então, o mandamento do sábado é um outro selo. Está escrito aqui, em 6 dias o Senhor, esse é o seu nome, Jeová, fez, pois Ele é o Criador, o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há. Então, se olhamos para Êxodo capítulo 20, versículo 11, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Ele o separou para uso santo. A palavra descansar ali significa dar refrigério, deitar-se, deixar algo estar em silêncio. Em outras palavras, ter um momento a sós com Deus, em meio a toda essa agitação que há na terra. E também lhes dei os meus sábados para que se vissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. E santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Bem, existem muitos deuses por aí. Qual é o que você serve? Aquele a quem você obedece? E como obedece? Guardando a sua lei. E se ele disse, guarda o 7º dia, que dia você deverá guardar? O 7º dia. Êxodo 31:13 também diz que o sábado é um sinal. Entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais a que Deus sirvais. Sou eu o Senhor do sábado. Alô? Sou eu. Êxodo 31:16. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando-os em suas gerações por aliança perpétua. É um sinal para sempre entre mim e os filhos de Israel. E no 7º dia cessou e repousou. Repousou, nafash, uma palavra interessante. A palavra para sinal em hebraico é ot, e é uma marca. É isso que diz o léxico. É uma marca distintiva. Qual é a marca de Deus? O dia do sábado. Por quê? Porque o sábado ratifica a lei. Sem o sábado, os 10 mandamentos poderiam ser de qualquer outro Deus. Não é verdade? Podiam ser até de uma pessoa, de um João ninguém, um Zé ninguém. O que aconteceria se eu escrevesse 10 mandamentos e os espalhasse dizendo, todos precisam guardá-los? O que aconteceria? Todo mundo ia dizer que eu estou louco? Mas se o presidente fizer uma lei e disser, eu quero que vocês aguardem, e ele assinasse, se não o fizéssemos, teríamos algum problema com as autoridades. Isso, então, seria mais importante, não é? Mas e se o Senhor do Universo disser, bum, eu fiz essa lei, e agora o céu e a terra têm que obedecer a essa lei, por toda a eternidade? Bem, há aí alguma autoridade, bastante autoridade. Mas se não tem um selo de aprovação, não significa nada. Aí está a marca de Deus para a sua autoridade. A besta também tem uma marca? Sim, também tem uma marca de autoridade. Vamos ver isso depois. Devemos entender a marca de Deus, o sinal, o seu selo, assim como o selo de autoridade de um documento. Dos Estados Unidos, por exemplo, ele tem um selo do presidente americano, é uma espécie de selo real.
que diz, eu, rei fulano de tal, o título, o território, que seja a Inglaterra ou qualquer outro. E aqui no Decálogo, deve haver um selo que dê autoridade ao documento. E nós o encontramos no mandamento do sábado. Sem o sábado, todos os outros mandamentos se tornam apenas um grupo de leis feito por algum Zé Ninguém, sem importância. Mas com o mandamento do sábado, então temos o nome do legislador, seu território, sua autoridade. Isso concede autenticidade. E o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Deuteronômio 9:10. Há umas poucas ocasiões em que Deus escreve com o seu dedo, sabiam? E dessa vez ele escreveu com o dedo. Ele escreveu os 10 mandamentos com o seu próprio dedo sobre a pedra. E repetiu isso quando Moisés quebrou as primeiras tábuas. Então são 2 vezes. E logo também quando o rei de Babilônia e o seu reino chegaram ao fim, Deus escreveu com o próprio dedo na parede. E o profeta Daniel disse, Mene, Mene, Tekel, Farsin. Uau! Significa isso. O seu reino foi nomeado, foi contado e dado aos medos e persas. Há outra vez quando Deus escreve em um juízo que é o símbolo da sua vinda final. Essa é a ocasião em que Jesus escreveu sobre a areia. Quando os observadores trouxeram a mulher que foi encontrada em adultério, Jesus se abaixou e escreveu com o dedo na areia. Eu me pergunto, o que será que Jesus escreveu ali? Porque quando eles leram, todos foram embora. Eles não falaram mais nada. Aquele que está livre de pecado, atire a primeira pedra. Talvez houvesse escrito ali algumas coisas que eles não gostavam de ler. Mas seria interessante saber isso. Então, o selo de Deus está no coração da lei. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Pois em 6 dias fez o Senhor, Deus Jeová, os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o sábado. Ali você tem o Senhor, o Criador dos céus e da terra, concedendo autoridade ao documento. Tem o seu nome, o seu título, o seu território. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor. Como devemos guardá-lo? Bem, já lemos sobre isso. Não vamos fazer a nossa própria vontade nesse dia. É espantoso, porque há poucas regras sobre como guardar o sábado. Mas os judeus fizeram vários milhares de regras para guardar o sábado, em vez de deixar isso segundo a consciência. Não pretendendo fazer a tua própria vontade, isso é sensato, chamando o sábado de digno, santo, honrado, honroso a Deus, não andando segundo os teus próprios caminhos, não buscando a tua própria vontade, então te deleitarás no Senhor. Essas são as coisas positivas do sábado. Não, ele não é um dia de tristeza. Hoje nós temos o sábado e ele é fantástico. Ele era só para os judeus? Não. Os filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor e para serem seus servos, todos deviam guardar o sábado. Também os levareis ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de adoração. O sábado não era dos judeus. De fato, ele vem do Gênesis, da criação. Porque a minha casa será chamada casa de adoração para todos os povos. O sábado era para todos. Isaías 56, 6-7. Se diligentemente obedecerdes aos meus mandamentos que vos ordeno, guardai-vos que vosso coração não vos engane, para que não vos desvieis e sirvais a outros deuses. Portanto, atai-os, esses mandamentos, por sinal na vossa mão, para que estejam por frontais entre os vossos olhos. Uau! Os mandamentos devem estar nas mãos e na testa. O que significa isso? Se os escreverem e colocarem aqui, amarrando-os ao redor das mãos, tarefa cumprida? Creem que é isso que Deus tinha em mente? De maneira nenhuma. Eu não creio nisso. Isso é ritualizar a lei e pode fazer com que seja um esforço sincero, mas não é o que diz aqui. Significa que devemos pensar e agir conforme a lei. É isso que Deus quer. Deus está dizendo que os mandamentos devem estar na sua mente e nas suas ações.
Mas um outro poder virá e dirá, os meus mandamentos é que vão estar na mente e nas ações. É uma diferença interessante. Bem, não vamos falar disso agora. Deuteronômio diz o mesmo, na mão e na testa. Está escrito isso ali. E te será por sinal na tua mão e lembrança entre os teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca. Êxodo 13:9. Deus tem algo que deve ser selado na mente. A lei de Deus. E o sábado é o sinal da lei, de uma maneira particular. Então, o propósito do sábado é ser um dia de descanso, um dia de bênçãos, de paz, um sinal, um memorial da criação, um símbolo de santificação, um dia venerável, um pacto perpétuo. Essas são as razões pelas quais Deus deu o dia de sábado, para que não nos esquecêssemos dele e do que ele tem feito por nós. Então, a lei de Deus, na sua totalidade, é um reconhecimento da sua autoridade na nossa vida. Isso nos trará uma harmonia com o céu, por meio da redenção que está em Cristo Jesus. E isso é o que significa ser selado. Voltar a estar em harmonia com Deus. Então, quantos são os selados? Apocalipse 7:5. Da tribo de Judá havia 12.000 assinalados. Da tribo de Ruben, 12.000 assinalados. Gade, 12.000. E de Azer, 12.000. E de Naftali, 12.000. E assim chegamos até a tribo de Manassés, 12.000. Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. E de todas foram selados 12.000. Então, creem que é um número literal? Exatamente 12.000? E como ficaremos, então, o resto? Bem, há duas correntes. Depois dessas coisas olhei, e eis aqui uma multidão. Então, temos este número e uma multidão. Vejam que ele escutou o número, mas depois ele viu uma multidão que ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Muitas pessoas acreditam que esse número é literal, e se fala muita coisa acerca disso. Mas o livro de Apocalipse é simbólico. Então, esse número pode muito bem ser simbólico. Então, temos aqui um problema. Por exemplo, se olharmos para as 12 tribos de Israel, vamos ver que a tribo de Levi, que se menciona aqui em Gênesis, José também se menciona aqui, Levi também se menciona em Apocalipse, e aqui José também. Em Ezequiel está a tribo de Dan, mas ela não é mencionada em Apocalipse. No entanto, se menciona em Gênesis. Temos Efraim, que também se menciona em Ezequiel, e aqui não se menciona. Então, que tribos vamos tomar em conta? Vamos estar com problemas. Será que ninguém vai ser salvo de Efraim? Ninguém vai ser salvo de Dan? Os da tribo de Dan foram maus, fizeram coisas ruins, mas também tínhamos heróis na tribo de Dan. Heróis. Assim, me parece óbvio que o número é simbólico. Eu creio que não devemos avançar além disso agora. É uma multidão de todos, porque não é judeu aquele que é exteriormente. E não é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu aquele que é no interior. E circuncisão aquilo que é no coração, no espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2, 28 a 29. Serão apenas então os judeus das tribos literais que serão salvos? E o que acontecerá com os gentios que se converteram ao Evangelho? Então, 144.000, um número literal, não podem ser judeus. Quem de fato é cristão no interior? O que há no seu interior? Gálatas 3:29 diz: se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, em que isso nos converte? Dá-nos uma oportunidade de pertencer à linhagem de Abraão. A linhagem de Abraão, segundo a promessa de aceitarmos a Cristo. Bem, eu não era judeu, eu era pagão. Mas em Cristo posso ser da linhagem de Abraão, porque Cristo é da linhagem de Abraão. E se estou nele, sou redimido. Então a pergunta sobre judeu e cristão é irrelevante. Se você tem a Cristo, você é da linhagem de Abraão. Não importam quais foram as circunstâncias do seu nascimento. Porque em Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura.
E a todos quantos andarem consoante a essa regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6, 15 a 16. Então, como eu faço parte do Israel de Deus, do povo de Deus ao longo dos séculos? Eu aceito o Cordeiro de Deus. Os judeus não se salvaram por guardar a lei, tinham que trazer um cordeiro e matá-lo. Eram salvos pelo sangue do cordeiro. Talvez tenham rejeitado o cordeiro anos depois, mas esse era o método pelos quais recebiam expiação. E clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro e a todos os anjos ao redor do trono, e dos anciãos e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono sobre o seu rosto, e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor e glória e sabedoria, e ação de graças, e honra e poder e força, ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Quem ganha? Jesus ganha. Novamente temos esse maravilhoso tema no qual Jesus aparece no Apocalipse, que nos fala sobre os redimidos e como são selados. Estão tão arraigados à palavra que não podem ser movidos facilmente. Estão novamente em harmonia com a lei de Deus. Foram salvos pelo sangue do Cordeiro. Deus nos dá essa linda imagem antes de nos dar as más notícias. É um tema do Apocalipse que não temos que ficar com medo, porque Jesus é o vitorioso. Ele é o Rei dos Reis. E um dos anciãos me falou dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu lhe disse: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite em seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Essa é a conclusão do assunto. Uma grande história sobre a vitória de Jesus Cristo. Antes que cheguem as más notícias. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol, nem calor algum incidirá sobre eles, porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhes servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus lhes limpará dos olhos todas as lágrimas. Isso não é maravilhoso? Esta é a promessa antes das más notícias. E então vem Apocalipse 8. E havendo aberto o selo, o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. Já tratamos desse assunto antes. Isso é quando Cristo regressa. E vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. Agora vem as 7 trombetas. Bem, as pessoas dizem, isso deve ocorrer depois do tempo da graça. Não, não, não. Tudo que tínhamos era um capítulo que dizia: escutem, amigos, este é o resultado. O povo de Deus será redimido pelo Cordeiro e não haverá mais lágrimas, e esse é o seu número, e é assim que vai ser. Assim é a vitória do Cordeiro. Agora me deixem lhes dar as más notícias. É isso que vai acontecer na história. E aqueles que rejeitarem a palavra de Deus e rejeitarem a Jesus Cristo, também serão enumerados. E tristemente o número vai ser diferente. Vamos ver o que acontece. E vi os anjos que estavam diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. Onde é que esse anjo está parado? Em que altar? No altar do incenso. O altar do incenso estava no primeiro aposento ou no segundo aposento? Estava no primeiro aposento. Portanto, não pode ser após o tempo da graça. Jesus ainda está ministrando no primeiro aposento. Ainda tem que entrar no segundo aposento. E quando isso ocorrer, então será o fim. Logo será demasiado tarde. Então, nós nos encontramos em que parte do quiasma? Na primeira parte. Jesus ainda está no lugar santo. E muitas pessoas querem pegar essas profecias e colocá-las no futuro.
no braço escatológico, na parte dos eventos finais ilustrados no livro de Apocalipse, mas violam a estrutura do quiasma. E não podemos violar a estrutura do quiasma. Não podemos tirar algo da sua posição e colocar onde não está. Temos que obedecer a regras. É por isso que está escrito desta maneira, para que se possa fazer assim. Assim que lhe foi dado muito incenso, aqui está o altar de incenso, para o colocar com a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono, um pequeno altar, do qual estamos falando. E havia fumaça de incenso, subindo com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. As pessoas estão orando aqui, elas têm necessidades. Isso não ocorre depois do tempo da graça. Isso é antes do tempo da graça, não é antes do tempo do fim. Não, isso é um processo contínuo. Eu sugiro que sigamos o mesmo processo que antes. Isso é um modelo aplicado às profecias da Bíblia. O livro de Daniel faz a mesma coisa. Daniel capítulo 2 vale para toda a história da humanidade. Daniel capítulo 7 recapitula em um outro formato, e Daniel 8 retoma e recapitula ainda em um outro formato. E assim temos visões diferentes relacionadas à mesma luz. O mesmo acontece com o livro do Apocalipse. Temos as 7 igrejas, esta é uma posição da igreja, temos os 7 selos, que é a posição do anúncio do Evangelho. Agora vemos as trombetas, que são os juízos, porque há também uma enumeração, na qual somos achados ou em falta ou justos. Esse é o tema do juízo. E quem é o juiz? Jesus. Ele decide quem consegue ou não consegue, e não ignora as orações dos santos. É por meio da sua mediação que elas são aceitáveis aos olhos de Deus. Assim que o mérito de Jesus Cristo é o tema em voga aqui. E essa fumaça de incenso que sobe com as orações dos santos, sobe à presença de Deus, pela mão do anjo. O incenso é um símbolo do mérito de Jesus, acrescentado aos santos, tornando-os aceitáveis aos olhos de Deus. Uma imagem maravilhosa. Tudo está cheio de significado no livro do Apocalipse. Poderíamos falar sobre isso por horas, sobre o símbolo do altar de incenso e etc. E o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E ali houve depois, então, vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 5. Bem, esses juízos chegam à terra. E então, depois dos juízos finais, assim como Jesus morreu na cruz, também aqui tudo se cumpre. E a enumeração também se cumpre. E você estará ou com as ovelhas ou com os cabritos, dependendo da sua decisão. Então, o que são essas trombetas em Apocalipse? Há 7 trombetas, e cada uma anuncia algo que se passa aqui na terra. Apocalipse 8, 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Vejamos o que acontece. Deixem-me recapitular. O braço histórico tinha 7 igrejas, os 7 selos, e ainda estamos tratando do tempo simbolizado pelo altar de incenso. Então estamos no tempo antes de Jesus entrar no Santíssimo. Então ainda estamos falando do braço histórico do Apocalipse. As trombetas estão deste lado do quiasma, e não se pode deslocá-las para o outro lado. Está claro? Então, obviamente, estamos falando acerca do mesmo período da história, em que tivemos as sessões anteriores. Fazer algo diferente seria contrário ao sistema, à estrutura, e todas essas sessões terminam ou culminam na volta de Jesus. De novo, vamos dar uma passada pela história. Existe um paralelo em relação ao que se passa enquanto soam as trombetas e as últimas 7 pragas. Há aqui um aspecto muito interessante. As 7 trombetas soam antes do dia da expiação e as últimas pragas caem depois do dia da expiação. Em outras palavras, quando Cristo sai do lugar santíssimo, então as 7 pragas caem.
Então, se olharmos aqui para as trombetas, vamos constatar que elas caem sobre a terra. Capítulo 8, versículo 7. Sobre o mar. Capítulo 8, versículos 8 e 9. Sobre os rios e as fontes. Capítulo 8, versículos 10 e 11. Sobre o sol, a lua e as estrelas. Aqui há, portanto, uma escuridão, trevas profundas, os gafanhotos. Então o rio Eufrates. E aqui vemos que há uma voz forte, é que venha o reino de Deus. Percebemos que é um processo. E há referências a um terço, um terço, um terço, um terço. Agora, se olharmos para as últimas pragas, há um paralelo. A primeira praga afeta a terra. A segunda praga afeta o mar. A terceira praga afeta os rios e as fontes. Do mesmo jeito que as 7 trombetas. Depois o sol. E aqui temos uma escuridão. Logo depois temos o rio Eufrates, tal como teríamos ali. E depois se ouve uma voz que diz, está feito. Percebem? Aqui diz, está feito. É isso que acontece depois do fechamento da porta da graça. E, portanto, esta outra parte acontece antes da porta da graça. Por isso temos um terço, um terço, um terço. Só uma porção é que é afetada. Ainda há espaço para arrependimento. E é durante o tempo da mediação de Cristo, enquanto Ele está ministrando no lugar santo, no primeiro compartimento. Esse é um assunto muito importante. Quando tratamos desse aspecto, porque há uma tendência para se deslocar as trombetas para esse outro período em que estão as pragas. E isso é um problema, porque não somente violamos a estrutura do quiasma, mas também violamos a ideia de que só uma parte é que é afetada e destruída. Jesus Cristo está no controle. O número do povo de Deus no capítulo 7, depois as trombetas e a enumeração do povo da terra. E os problemas que envolvem tudo isso. Quem vai ser vitorioso? Jesus ou o outro lado? Nós já sabemos a resposta. Portanto, agora podemos descansar através deste estudo sobre as trombetas. Que o Senhor nos faça conscientes do fato de que Jesus está no comando